Capítulo 225 Porque eu continuo duvidando. Traduzido por Maxcraft 15 da versão em inglês hospedada em Bakatsuki. Primeira parte. Quando vi Zenith e Claire, acho que não mostrou meus tremores. Ele não tinha certeza se poderia vencer. Ele não tinha certeza de que tudo iria bem. No entanto, ele acreditava que poderia fazer algo agora. Acabei fingindo fugir com Zenith em um instante. Não posso usar o círculo de teletransporte com tantas pessoas ao redor. No entanto, eu já entendi as capacidades dos Cavaleiros do Templo aqui. Eu não tenho certeza de quão forte os Cavaleiros do Templo são por trás do Papa, mas eu acredito nas palavras da Miko. Não há como eles superar os membros fortaleza de Anastasia. Tenho certeza de que posso trazer Zenith de volta. Agora que a situação chegou a esse ponto, essencialmente concluí um de meus objetivos. Eu posso resgatar Zenith. Também posso proteger o Cliff. Posso até garantir a Aisha e Gizo. Eu vou escapar dessa maneira. Estou um pouco preocupado com Aisha e Gizo, mas posso obter informações sobre eles nesta conversa. De qualquer forma, enquanto penso nisso, ousadamente tomo meu lugar. Eu escoltei a Miko até o assento próximo e a forcei a se sentar enquanto segurava seu braço. Antes de me sentar, falei com uma voz muito calma. Você realmente me salvou de muitos problemas por me encontrar aqui. Deslizou para fora da minha língua. MT 173 pesetas espanholas. Faz muito tempo que não tenho esse tipo de sentimento. Como há muitos aqui que encontro pela primeira vez, gostaria de começar com as apresentações. Sou Rudeus Greirati, representante do Deus Dragão Orsted Sama e renunciei a ser amigo da Igreja de Miles. A menção do Deus Dragão, as pessoas ficaram um pouco confusas. Ninguém aqui conhece Orsted pessoalmente. Naturalmente, nenhum deles conhece os gols de Orsted ou contra o que ele está lutando. Possivelmente, pode haver quem nunca ouviu falar das 7 grandes potências mundiais. No entanto, não há ninguém que não esteja familiarizado com o termo Deus Dragão. É um título que é tão conhecido como Deus Demônio. Atualmente, por certos motivos, a vida de Miko-sama está em minhas mãos. Apontei para a Miko com o dedo indicador da minha mão direita. A tensão encheu os arredores enquanto eu reunia mana e criava uma pequena chama como um isqueiro. É muito lamentável que a situação tenha chegado a este ponto. Eu não pensei que teria que fazer um prisioneiro e manchar o nome do esmagador Super Ser Orsted. No entanto, isso é para minha própria proteção e segurança dos que estão sob minha responsabilidade, e uma medida necessária para as próximas negociações. Espero que você entenda. Aspas. Esmagador, super. Eu pausei. Eu não queria brincar. MT 174 pesetas espanholas. Agora, porque eu tive que visar a vida da Miko e desgraçar meu mestre. Eu olhei em volta. De repente, meu olhar caiu sobre Claire. Ela franziu o senho. Eu apreciaria se alguém pudesse me dar uma explicação adequada. Caso contrário, Deus Dragão Orsted e seus subordinados, incluindo eu, se tornarão realmente os inimigos da Igreja de Miles. Não é uma ameaça. É no caso de a cúpula da Igreja de Miles estar sendo manipulada por Hitogami. Preciso levar esse caso em consideração. Aspas. Com minhas palavras, a conferência ficou mortalmente silenciosa. Ninguém respondeu. Minhas palavras. Nenhum deles disse nada. Eu me pergunto se foi por causa da batalha anterior. Ou talvez eu tenha dito algo estranho. Tenho certeza de que fiz uma pose que mostra que estou com raiva. Eu posso entender a fúria de Rudeus-sama. Quem atendeu está sentado bem na minha frente. O homem que está sentado mais longe da porta
Com Cliff ao seu lado, o homem mais importante presente, o Papa, Harry Grimore. No entanto, como Rudel-sama disse antes, há muitos aqui que você nunca conheceu. Eu gostaria de começar apresentando-os um por um, correto? Aspas. MT 175 pesetas espanholas. Não vai demorar muito. Eu penso sobre suas intenções. Você está ganhando tempo. Eles estão atualmente se movendo para proteger Aisha. Não há muitas pessoas aqui. Não será ruim encontrar os outros na sala. Para fazer demandas, a sequência correta deve ser seguida. Para ser ouvido, é preciso fazer preparativos. Gritar simplesmente o que se quer é inútil se a outra parte não estiver disposta a ouvir. Eu não me importo. Eu estava muito impaciente. Obrigado, Cliff. Se você puder. Sim. Pessoal, eu sou Cliff Grimore, neto do Papa Harry Grimore. Cliff se levantou, disse isso e deu um passo para trás. Parece que ele é o encarregado de fazer avançar as discussões. Portanto, se o cardeal LeBlanc puder continuar. Nas palavras de Cliff, uma pessoa se levantou. Um homem vestido com roupas que parecem tão caras quanto as do Papa. Se eu tivesse que descrever seu rosto em uma palavra, seria gordo. Um rosto perfeitamente circular, como um certo herói com Ampan como cabeça. No entanto, este homem é o responsável pela expulsão da facção da raça demoníaca. Eu sou o cardeal LeBlanc McFarlane. Eu administro a ordem do templo e atendo sua eminência o Papa. Portanto, este homem é o número 2 na igreja de Miles. MT 176 pesetas espanholas. Se bem me lembro, o cavalheiro que Roigerd conhecia tinha esse tipo de nome. Isso mesmo, Galgard. Galgard Nash Venick. Guache para resumir. Você talvez seja parente de Galgard-san. Aspas. Eu sou seu filho. Um tempo atrás, eu estava sob os cuidados de seu pai. Já vejo. Embora o pai esteja na ordem de instrução, o filho nem sempre entra na mesma ordem. Mas não é como se fosse um filho incompetente, sua posição como tenente-comandante é prova disso. Aspas. Sir Heilbard. Depois disso, foi outro cavaleiro de armadura branca. Era um nome desconhecido, mas ele se autodenomina o comandante de batalhão do Grupo Arrow. Este grupo é mais ou menos como um regimento do exército. Um comandante de batalhão é basicamente a próxima posição mais importante depois de comandante, tenente-comandante e comandante de regimento. Aspas. Sir Carlyle. Por favor, perdoe minha grosseria de antes, eu não tive a intenção de ignorar você. Carlyle Latreia se desculpou na apresentação. Eu não tinha certeza se isso era uma coisa boa, mas agora que penso nisso, o Papa e Cliff também não se apresentaram. Se for esse o caso, eu me pergunto se Claire ficará sem uma apresentação também. Enquanto eu pensava nisso, as apresentações continuaram. O arcebispo e o líder do grupo, comandante regimental. Por enquanto, vou lembrar seus nomes. MT 178 pesetas espanholas. Não tenho certeza se é ou não necessário lembrar deles, mas não há nada de errado em saber seus nomes. Porém, se possível, gostaria de trocar cartões de visita. Aspas. Claire Dono. O nome de Claire foi chamado. Eu me pergunto por que ele está entre esses dignitários. Ela pode ter sido chamada de suspeita. Ou talvez tenha sido ela quem espalhou o boato de que eu planejava sequestrar a Miko. Por que você trouxe Zenith? Há muitas coisas que quero saber imediatamente, mas tenho a sensação de que uma explicação virá. Serei paciente por enquanto. Condessa da Casa Latreia, Claire Latreia.
Esta é minha filha Zenith. Ela está neste estado devido a uma doença, pela qual peço desculpas. Claire disse com uma expressão forçada e se sentou. Por enquanto, eles são todos. Os cavaleiros atuando como guardas não aparecem, mas acho que isso significa que eles não têm o direito de participar da discussão. Bem, então vamos começar. Nos revezando com Rudel-sama, vamos descrever o que aconteceu. Nas palavras do Papa, a conferência começou. Segunda parte. Bem, então, Rudel-sama, eu gostaria de ter o contexto claro primeiro. Tudo bem. Eu não me importo. Eu também quero saber o que aconteceu. Já que o Papa fala assim, provavelmente só se deram conta das circunstâncias a um momento. Já se passaram algumas horas desde o distúrbio. MT 179 pesetas espanholas. Não tenho certeza se é ou não necessário lembrar deles, mas não há nada de errado em saber seus nomes. Porém, se possível, gostaria de trocar cartões de visita. Aspas. Claire Dono. O nome de Claire foi chamado. Eu me pergunto por que ele está entre esses dignitários. Ela pode ter sido chamada de suspeita. Ou talvez tenha sido ela quem espalhou o boato de que eu planejava sequestrar a Miko. Por que você trouxe, Zenith? Há muitas coisas que quero saber imediatamente, mas tenho a sensação de que uma explicação virá. Serei paciente por enquanto. Condessa da Casa Latreia, Claire Latreia. Esta é minha filha Zenith. Ela está neste estado devido a uma doença, pela qual peço desculpas. Claire disse com uma expressão forçada e se sentou. Por enquanto, eles são todos. Os cavaleiros atuando como guardas não aparecem, mas acho que isso significa que eles não têm o direito de participar da discussão. Bem, então vamos começar. Nos revezando com Rudel-sama, vamos descrever o que aconteceu. Nas palavras do Papa, a conferência começou. Segunda parte. Bem, então, Rudel-sama, eu gostaria de ter o contexto claro primeiro. Tudo bem. Eu não me importo. Eu também quero saber o que aconteceu. Já que o Papa fala assim, provavelmente só se deram conta das circunstâncias a um momento. Já se passaram algumas horas desde o distúrbio. MT 179 pesetas espanholas. Para o cardeal e os melhores membros de cada ordem de cavaleiros, as circunstâncias parecem boas demais. No entanto, embora eu diga, top, os líderes das ordens não estão presentes. As pessoas que se reuniram aqui são provavelmente todos os membros que poderiam vir rapidamente após o sequestro da Miko. No entanto, para a ordem do templo relacionada, o fato de não estarem presentes parece estranho. Bem, então, por onde devemos começar? Em qualquer caso, acabei de ouvir as circunstâncias. Ainda não consegui colocar tudo em ordem. Depois que o Papa disse isso enquanto coçava a testa, um homem levantou a mão. Belmondo. É Beshi-san. Provavelmente somos os que temos menos informações. Simplesmente viemos aqui, após a convocação do cardeal, a fim de recolher o cadáver da pessoa que matou a Miko e causou danos ao país. Danificou o país. Ou seja, Miko é um dos bens mais importantes de um país, como pode ser visto no caso de Zanoba. Mesmo que ela seja administrada e propriedade da Igreja de Miles, ela é uma existência que daria problemas ao país se fosse perdida. No mínimo, é importante o suficiente para que você não possa ignorar a citação. No entanto, ao chegarmos aqui soubemos que os guardas estavam simplesmente desmaiados e a Miko sequestrada. Além disso, o sequestrador voltou à cena do crime. Enquanto enfurecido, ele afirmou estar correto. Com isso dito, Beshi fez uma careta para o cardeal. MT 180 pesetas espanholas.
A intimação que recebemos não condiz com a situação atual. Portanto, vamos adotar uma postura de neutralidade. Besh disse isso e voltou para seu assento. Enquanto sorria, o Papa dirigiu sua visão ao cardeal. Cardeal Dono, por favor, detalhe suas razões para enviar tal intimação. Não para mim, mas para Rudel-sama. O cardeal ficou sem expressão. A partir dessa conversa, parece que o ataque foi obra do cardeal. Recebi uma notificação de um membro da Casa Latreia. Que havia alguém que fez comentários perigosos sobre o sequestro da Miko na beira da estrada. Alguém da Casa Latreia, na beira da estrada. Ah, pode ser que eles estivessem me seguindo, no caminho de volta da minha segunda visita à casa de Claire. Eu não percebi nada, mas ele estava me causando muito barulho quando eu saí. Eles podem ter enviado alguém para se certificar de que ele não fez nada. Mesmo que não seja o caso, tive essa conversa ao longo do caminho. Não seria estranho alguém ouvi-la. Não seria improvável que tivesse chegado aos ouvidos da Casa Latreia. As paredes têm orelhas, até as árvores têm orelhas, certo, Honest Mary? A traidora Maria está em toda parte. Quando investigamos quem fez esse comentário, encontramos Rudels Greirat Dono. Meus subordinados descobriram que Rudels Dono estava usando seu relacionamento com Teresa para abordar habilmente a Miko-sama. Segundo o cardeal, tal observação é geralmente ignorada. MT 181 pesetas espanholas. Este tipo de brincadeira é um facto cotidiano, a ordem do templo não tem tempo livre para se mobilizar a cada insulto que se fala nas ruas. No entanto, ele tem um relacionamento próximo com demônios e é amigo próximo do neto de Sua Eminência, o Papa, que pressiona pela aceitação da raça demoníaca. Além disso, ele se separou da Casa Latreia por algum assunto. Além disso, logo depois de lutar com a Casa Latreia, Rudels rapidamente se aproximou da Miko. E se isso não bastasse, Rudels tem poder mais do que suficiente para sequestrar a Miko pelas costas de seus guardas e matá-la. Tanto o motivo quanto a habilidade estavam presentes. Portanto, eu evitei. Entendo. No entanto, isso difere dos testemunhos da Ordem da Igreja. Há uma grande diferença entre sequestro e assassinato. Provavelmente, as pessoas que enviamos para contatá-lo exageraram um pouco. O cardeal falou com indiferença. No entanto, olhando para a situação, suas intenções são óbvias. Ele queria me incriminar por tentar assassinar a Miko, e fazer parecer que o Papa está manipulando as coisas nos bastidores. No entanto, lamento dizer que seus preciosos cavaleiros do templo foram derrotados. Sem mencionar a Miko, ficou claramente demonstrado que ela nem mesmo pretendia matar os cavaleiros do templo. Agora então, quanto à Casa Latreia, antes de ouvirmos a história de Sir Carlyle, vamos ouvir Rudel-sama. Tudo bem. Aspas. Por um momento, considerei recusar. No entanto, pensando bem, não há necessidade de mentir. Não há nada pelo que me sinto culpado. MT 182 pesetas espanholas. Certamente, eu mencionei o sequestro da Miko, mas isso foi puramente devido ao sangue correndo na minha cabeça. Eu não mencionei novamente depois disso, e não coloquei em prática. Então por que ele se aproximou da Miko? Para resolver o problema com a Casa Latreia, eu estava consultando minha tia Teresa. Acho que ela parecia estar se aproximando da Miko. Entendo. No entanto, se for esse o caso, então por que você sequestrou a Miko? O conteúdo de seu discurso soou como um interrogatório, mas a voz do Papa continua.
Gentil como sempre. Como se dissesse que tudo ficará bem se eu responder honestamente. Eu disse isso antes, mas era apenas para garantir minha própria segurança e proteger as pessoas importantes para mim. Naturalmente, eu tive a permissão de Miku-sama também. É verdade, sim. Quando olhei em seus olhos, pude ver que Rudel-sama não fez nada para se sentir culpado. A Miko disse isso e examino os arredores, e o Papa e o Cardeal casualmente desviaram os olhos dela. Deve ser difícil para pessoas que não fizeram nada além de coisas se sentirem culpadas. Porém, se for esse o caso, por que aniquilar os guardas? Você não poderia tê-los persuadido com palavras. De repente, fiquei preso em uma barreira, dando-me um julgamento simulado em que não tinha o direito de falar, e eles me disseram que ambos os braços seriam cortados. Não havia razão para não resistir. No entanto, olhando para trás, certamente não havia necessidade de aniquilá-los completamente. Teria sido mais inteligente deixar Teresa de pé e gentilmente persuadi-la. Amico estava prestes a sair, afinal. MT 183 pesetas espanholas. Quando eu vi que não agia nem com Amico na minha frente, com certeza até a Teresa deveria. Não é impossível. Eu não tinha como saber que Amico estava para partir e, se bem me lembro, a atmosfera daquela época não me dava a sensação de que seria possível persuadi-los a falar sobre isso. Foi um julgamento com resultado pré-determinado. No meu mundo anterior, já fui intimidado assim antes. Entendo. Então, o Papa falou devagar, indo ao cerne da questão. Que tipo de problema você teve com a Casa Latreia em primeiro lugar? O corpo de Claire estremeceu com um sobressalto. Vendo isso, os sentimentos sombrios dentro de mim ressurgiram. O discurso e comportamento egoísta de Claire daquela época foram restabelecidos em minha mente. Eu posso suportar o que quer que seja feito para mim. No entanto, essas palavras fizeram Aisha. Essas palavras para Zenith. Essa crueldade com Gizo. Aquela condessa sequestrou minha mãe, que está lá, e a confinou em um lugar além da minha vista. Enquanto ele falava, minha irritação aumentou gradualmente. Ela tentou forçar minha mãe, que nem consegue falar, a se casar com um homem desconhecido contra sua vontade, e fazê-lo levar seus filhos. Minha voz está ficando mais áspera. Quando me opus a isso, ele usou métodos covardes e fingiu não saber de nada quando perguntei a ele. MT 184 pesetas espanholas. Aqueles ao nosso redor estremeceram de medo. Teresa e os outros cavaleiros do templo tinham rostos sombrios e estavam com as mãos nas espadas. Amico estava fazendo uma leve careta. Parece que ele estava usando muita força. Aspas. Bem, essa é a coisa. Minhas palavras foram cortadas de forma suspeita e minha história ficou inacabada. No entanto, minha raiva parece ter sido transmitida aos ouvintes. Seus olhares pousaram na Casa Latreia de todas as direções. Eles olharam para Carlyle e Claire, e enviaram olhos compassivos para Zenith, que estava olhando fixamente para o teto. Então, senhor Carlyle, senhora Claire, por essas palavras, a culpa por este caso parece ser sua. Deixe-nos ouvir seus pontos de vista. Carlyle e Claire se olharam por um momento. Eu me pergunto, o que eles estão planejando? Pelo menos não há sinais do cardeal tentando ajudá-los. Minha esposa fez isso por sua própria vontade, ela não sabia disso. Carlyle disse com uma expressão serena. Ele está descartando. Este homem está jogando sua própria esposa fora. Não, se Claire normalmente age dessa maneira e a irritação de Carlyle crescia dia a dia.
Não é natural deixá-la de lado nessa situação. Se fosse eu, não importa quantos problemas Eris causou com sua violência, eu não a deixaria de lado ou a abandonaria. Não posso dizer com segurança que, depois de uma longa vida de casado, não vou rejeitar as partes desagradáveis dela. No entanto, ele certamente não a deixaria de lado ou a abandonaria. Isso me incomoda um pouco. MT 185 pesetas espanholas. Lembro-me de algo que Cliff disse há muito tempo. Em Miles, quando uma mulher se casa, sua família dá ao noivo um presente de noivado. Mas em troca, ele certamente ajudará se algo acontecer com a casa da noiva. Claro, o que significa unidade familiar não está claro, mas Carlyle está pensando seriamente em deixar Claire. Claro, pretendo assumir a responsabilidade como chefe da família, mas gostaria de deixar claro que este assunto não foi feito com o consenso de toda a família Latreia. Eu me pergunto se essa parte adicional é uma questão de seu senso de responsabilidade. Entendo. Então, senhora Claire, e você? Aspas. Claire não responde. Ela simplesmente franze os lábios em uma linha reta e permanece em silêncio, como uma criança fazendo beicinho. Vou tomar o seu silêncio como confirmação. O Papa disse isso e olhou para os ouvintes. Então, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, ele ergueu a voz novamente. Então o autor deste incidente foi a senhora Claire. Sir Carlyle vai dividir a responsabilidade. Eu gostaria de terminar isso com a senhora Claire recebendo punição e Sir Carlyle assumindo a responsabilidade. Há alguma objeção? Tenho a sensação de que algo está distorcido. Que a questão estava sendo manipulada. Que a conclusão foi decidida no início, e a conversa fluiu suavemente nessa direção. Sem objeções. O cardeal respondeu mais rápido do que ninguém. MT 186 pesetas espanholas. Aspas. Sem objeções. Sem objeções. Quando todos estavam concordando com as palavras do cardeal, o rosto de Claire ficou azul, mas ela não perdeu sua forma. Eu me pergunto se ela vai dizer alguma coisa. Uma desculpa. Ou algo parecido. Bem, eu ficaria de mau humor se ele desse uma desculpa esfarrapada, então tudo bem. Quanto a mim, desde que Zenith volte, tudo bem. Nunca mais chegarei perto da casa da Latreia. Não vou deixar Zenith, Norne ou Aisha se aproximarem mais dela. Este é o fim da questão. Está tudo bem para você, Rudel-sama. Este incidente foi causado contra nossas intenções. Não tínhamos intenção de ferir Rudel-sama, ou fazer inimigos de Orsted-sama, e gostaríamos de manter um relacionamento amigável. Eu olhei para o Papa. Seu rosto sorridente não mudou. Eu olhei para o cardeal. Quando nossos olhares se encontraram, ele gritou e começou a suar. Claro, não queremos conflitos com Orsted-sama também. Não importa como Orsted-sama saiba sobre o retorno de Laplace, não temos intenção de poupar nossa cooperação para derrotá-lo. Gostaríamos de separar a questão do venda de figuras da raça demônio para uma palestra mais tarde. Aspas. Depois dessa mudança, de alguma forma eu peguei o fluxo da situação. Nesse caso, o cérebro era o Papa. Provavelmente, aqueles que vazaram o assunto do sequestro da Miko eram subordinados do Papa. MT 187 pesetas espanholas. Usando o nome da casa Latreia, manipulando a facção do cardeal para suspeitar que eu estava tentando assassinar a Miko. Ou possivelmente a espiões da facção do Papa na casa da Latreia e eles usaram o fato de que eu estava sendo ouvido por seus servos, isso não importa de qualquer maneira. Ele não tinha certeza se o cardeal se moveria ou não. No entanto,
Do ponto de vista do cardeal, devo ter tido uma existência problemática. Sou amigo do neto do Papa, Cliff, e sou o subordinado do Deus Dragão. Deve ter parecido que eu tinha um problema com a Casa Latreia, e o Papa usou isso como pretexto para me mandar embora como um assassino e me aproximar da Miko. Não admira que ele pensou que tinha que se livrar de mim. O fato de eu não ter mobilizado toda a ordem do templo foi porque ele estava me subestimando, ou porque ele previu que as coisas seriam assim. O Papa sabia que não iria matar a Miko. Ou isso, ou que ele não se importava mesmo que se importasse. Naturalmente, mesmo que ele não pudesse vencer a ordem do templo e morresse, não haveria demérito para ele. Posso ser amigo de Cliff, mas não faço parte da facção do Papa. O Papa não teve que sujar as mãos ou concordar com o sequestro. Ele estava confiante de que, mesmo se fosse questionado pela Miko e seu plano fosse descoberto, na pior das hipóteses ele poderia usar Cliff como bode expiatório. Além disso, se Orsted viesse, eu poderia alegar que caí na armadilha da facção antidemônio. Ele deve ter pensado que, se chegasse a isso, poderia estabelecer uma relação de cooperação com Orsted por conta própria. E então esta situação. A conclusão de que a Casa Latreia pode ser punida. MT 188 pesetas espanholas. Belmonte imediatamente abaixou sua postura e se preparou para desembainhar sua espada. Quem resistiu não foi Claire. Foi a mulher que se sentou entre Claire e Carlyle. Zenith estava diante de Claire. Ela abriu os braços como se quisesse bloquear o caminho. Ela estava olhando para Belmondo com o rosto em branco, mas a hostilidade podia ser sentida claramente em suas ações. Ela protegeu Claire. Aspas. De exclamação aspas. Fiquei ainda mais confuso. Porque Zenith estava protegendo Claire. Foi uma ação espontânea. No entanto, até agora ele havia se mudado por conta própria sob certas circunstâncias. Cada vez que ela se movia assim, ela estava agindo para sua família. Você tinha alguma ideia do que estava acontecendo e, por reflexo, protegeu sua mãe. Aspas. Tenho a sensação de que falta algo. Em momentos como este, estou sempre errado. Se eu me acalmar e pensar nas coisas com mais cuidado, poderei descobrir o que estava faltando. Porém, não há tempo. Belmondo empurrou Zenith momentaneamente e levou Claire embora. Devo ficar fora do assunto. Tudo bem parar sem pensar nas consequências. Não seria melhor se eu me perguntasse primeiro. Mas, Claire, para Zenith. Por favor, espere. MT 192 pesetas espanholas. Enquanto o perplexo olhava para trás, alguém levantou a voz para impedir Belmondo. Uma pessoa baixa parou na frente de Zenith. Alguém que me olhou com olhos de crítica até agora. Foi Cliff. Esses métodos autoritários estão errados. Ele parou na frente de Belmondo para cobrir Zenith. Forçar uma mulher mais velha contra a parede e fazer-lhe um sacrifício como este não será perdoado por Millie-sama. Um simples padre ousa se opor a uma decisão oficial da igreja e se proclamar porta-voz de Millie-sama. O cardeal falou em voz alta. Então, você acha que Millie-sama vai perdoar esse tipo de ação, cardeal? Quando o marido abandonou sua esposa e apenas sua filha estava de pé para proteger sua mãe, eles atacaram em um grupo para levá-la sob custódia. Você diz criança, mas ela é apenas uma adulta que perdeu a cabeça. Idade não tem nada a ver com isso. O cardeal fez uma cara de indignação para Cliff, que expressava uma recusa categórica.
Ele imediatamente se voltou para seus subordinados, os cavaleiros do templo. Uma cara de dizer para calar a boca desse homem. No entanto, a única coisa que ele estava olhando era Teresa. Cliff estava olhando para Teresa, líder do meio do grupo escudo da Ordem do Templo, Teresa Latreia-Dono. Ela é sua mãe também. Tudo bem, Millie-sama disse. Um cavaleiro nunca deve esquecer sua lealdade. No entanto, há momentos em que quem ama deve ter prioridade. Para você, sua mãe é alguém que não merece o seu amor. MT 193 pesetas espanholas. Criado no que você é hoje. Mesmo que você não o tenha, você não sente qualquer dívida para com ela quando pensa no seu passado. Aspas. Teresa fez uma cara de agonia e foi embora. Enquanto mantinha sua expressão enfurecida, Cliff mudou sua linha de visão. Seus olhos pararam em mim. Você também, Rudels. Como de costume, ele me lançou um olhar completamente inabalável. Fazendo coisas assim, você está satisfeito? Fazer algo diferente de você, como fazer reféns e encurralar sua própria avó, jogá-la na prisão, você está satisfeito com isso? Aspas. Aspas. Ouvindo isso, fiquei em silêncio. A maneira de falar de Cliff é estranha. Ele não tinha intenção de tomar a Miko como refém. Aquele que sentenciou Claire à prisão não fui eu. Em primeiro lugar, Claire estava inegavelmente errada. Não é natural ser punido. Não é algo que deva ser revertido com essas palavras emocionais. Certamente você pode ter lutado com ela, mas você não chega sempre a uma solução. Considerando os sentimentos dos outros quando você disputa com sua família. Eu ouvi isso de Norni-kun. Mesmo que ela tenha sido tão cruel com você, você foi ajudá-la. Quando eu estava deprimido, não deixando o passado atrapalhar. Desta vez também, você se esforçou tanto para encerrar as coisas em paz. Você consultou o vovô e Sir Teresa, e eles estavam para vir com uma solução pacífica. Isso está mesmo bem. Aspas. Parece que ele está entendendo mal alguma coisa. Tentar encontrar uma solução pacífica era para o bem do corpo de mercenários e de Cliff. Não foi por consideração por ela como parte da minha família. MT 194 pesetas espanholas. Mas Cliff provavelmente não quer ouvir esse tipo de detalhe. Aspas. Aspas. Me responda. Rudels Greirati. Está tudo bem ou não? Dependendo da sua resposta, você pode receber meu desprezo. Por algum motivo, isso ressoa em meu coração. Algo que penetra em mim. Porque, certamente não acho que ser encarcerado seja bom para minha família. Mas, Claire é diferente. Ela nunca tentou me ver como parte de sua família. Ela é diferente. Ela não é família. Aspas. Aspas. No entanto, ainda há algo que me incomoda. Não sei o que é. Porém, se eu não cuidar disso, não posso responder. Cliff Senpai. Antes de responder, posso perguntar uma coisa a Claire-san. Aspas. Ponto de interrogação. Aspas. Sem esperar pela resposta de Cliff, me virei para Claire. Com uma atitude mesclada de medo, mas cheia de resolução, ele chamou minha atenção. Por que você sequestrou minha mãe? Claire não mudou sua expressão. Ela respondeu simplesmente com naturalidade. Para o bem da minha filha e da casa. MT 195 pesetas espanholas. Você realmente acha que forçar sua filha, que está neste estado, a se casar é para o bem dela? Dependendo da época e das circunstâncias. Sem perceber, eu estava cerrando os punhos. Eu estava colocando o poder em minhas mãos e rangendo os dentes. Porque essa pessoa é assim. Mesmo que ela dissesse que não estava pensando, que estava errada, ela poderia ser capaz
de sair dessa situação. Aspas. Os outros olharam para mim como se estivessem esperando pela minha decisão. Como se eu fosse quem tivesse o direito de decidir. Não, eu tenho, não é. Ainda estou segurando o braço da Miko. O campo de jogo não estava ao nível do início. O que é mais importante para você, sua filha ou sua casa? Ambos são tão importantes. Minha irritação cresceu com sua resposta evasiva. Por que não tenta me convencer? Ela deve entender que estou em vantagem nesta situação. Se ela disser que quer meu perdão, eu deixo passar. Não, ela não iria desistir completamente, mas ela não será pega na prisão por 10 anos. Ninguém morreu, então eu ficaria satisfeito com uma sentença menor. É por isso. Apenas faça. Pare de perder tempo. Apenas. Peça desculpas. Com a minha hesitação, Claire mais ou menos bufo. MT 196 pesetas espanholas. Você não precisa se forçar. Não espero sua ajuda. Se fazer algo por minha filha vale a pena ser punido, então terei prazer em aceitar. Aspas. Você, por merda, eu não me importo mais. Zenith, a cobrindo, Cliff cobrindo a. E afinal, é o que diz. Não posso mais te perdoar. Se é isso que você vai dizer, eu não vou. Quando comecei a dizer isso, senti um tapinha no ombro. Quando olhei, a Miko colocou a mão do braço que não estava segurando no meu ombro. Rudel-sama. O que acontece? A Miko não estava com seu rosto ingênuo de costume, mas estava sem expressão. Ela estava sem expressão, mas eu podia ver algo por trás dessa expressão. Ela estava exalando a atmosfera de uma santa. Por favor, ajude ela. Por quê? Não serei enganado pela atmosfera. Não tenho mais intenção de perdoar Claire. No final, ela nunca teve a intenção de se reconciliar comigo. Ela é uma mãe inútil, que tentou assumir o controle de sua filha. Ela provavelmente não suporta o neto que tentou ficar no caminho. Quando as coisas não saem do jeito dela, ela faz um acesso de raiva como uma criança mimada. Claire Sama só está realmente pensando em sua filha e em sua casa. Se for apenas pensar, qualquer um pode fazer isso. MT 197 pesetas espanholas. Não faz sentido, a menos que você considere o ponto de vista da outra pessoa. Mesmo que você tenha boas intenções, não faz sentido forçar alguém contra a vontade dela. Além disso, desta vez ele forçou as coisas em uma direção inegavelmente errada. Ninguém iria querer isso. Rudel-sama, você está incluído na casa em que ele está pensando. O que você quer dizer com isso? Ela também estava pensando em você fazer isso. Sobre mim. Se for esse o caso, por que isso aconteceu? Como foi o resultado dessa forma? Não entendo. Alguém me explique isso. Por favor, acredite em mim. Eu posso entender olhando em seus olhos. Correto. Seu poder como uma Miko. Olhando nos olhos de alguém, ela pode ver suas memórias. Em outras palavras, Claire tinha um motivo para fazer isso. Não sei que motivo. Poderia ser, no entanto. Claire-san, sobre as palavras de Miko-sama, você poderia explicar. Eu não entendo seus motivos. Não há nada para explicar, não tenho ideia do que ele está falando. Tenho certeza que até Miko-sama conta mentiras. Eu nunca dei a ninguém como você qualquer pensamento. Uma atitude distante. Assim é. Cliff, Miko-sama. Não importa o quanto você tente encobrir, mesmo eu não posso ceder a isso. MT 198 pesetas espanholas. Certamente, há algumas coisas que estou relutante em. No entanto,
Vamos acabar com isso. Não tenho intenção de me reconciliar com alguém que nunca tentou se dar bem comigo. Desde o início. Como eu já disse com um suspiro, Claire acenou com a cabeça mais uma vez com uma cara afetada. Cliff olhou para mim com uma expressão dolorida e Amico fez uma expressão triste. Teresa deu uma olhada em Claire. Belmondo começou a se mover. Zenith. Antes que eu percebesse, Zenith estava parada na minha frente. Aspas. Aspas. Ela me deu um tapa na bochecha. Não havia poder nela. Um ataque fraco que não deixou marcas. Ei, no entanto, por algum motivo, dói. Parece que o lugar que fui atingido está ficando mais quente. Aspas. De exclamação aspas. As lágrimas de repente começaram a fluir. Antes que eu pudesse entender o porquê, Zenith passou por mim. Quando me virei, lá estava Carlyle algemado, observando o curso dos acontecimentos. Antes de sair da sala. Como ele estava atrás de mim, nunca vi sua expressão facial até agora. No entanto, havia uma expressão complicada em seu rosto, uma mistura de preocupação, impaciência e arrependimento. Ele também foi espancado. Como esperado, um tapa de mão aberta, impotente. Zenith caminhava com passos trêmulos e pouco confiáveis. MT 199 pesetas espanholas. Ninguém a impediu. Nem os cavaleiros da igreja, nem os cavaleiros do templo. Ninguém. Zenith atravessou a sala onde o tempo havia parado. Finalmente, ela parou na frente de Claire. Lentamente, ele ergueu a mão, e com a mão aberta. Não, não. Foi um tapa. Ela estava tocando as bochechas de Claire com as duas mãos. Como se tentasse espiar, ele olhou para o rosto de Claire de perto. Da minha posição, não consigo perceber a expressão facial de Zenith. No entanto, Claire, que podia ver o rosto de Zenith, sofreu uma mudança dramática. Primeiro, seus olhos se arregalaram. Depois disso, seus lábios começaram a tremer. Suas bochechas, seus ombros, seu corpo, tudo estava tremendo. Quando o tremor atingiu as pontas dos dedos, como se movido lentamente por aqueles tremores, ambas as mãos de Claire se levantaram, e ela pegou as mãos de Zenith, como se para envolvê-las. Da boca de Claire, um lamento que não era um grito nem um gemido escapou. Claire levou as mãos de Zenith ao rosto como se fosse beijá-las. De seus olhos, as lágrimas derramaram uma após a outra. Ao mesmo tempo, como se ela não pudesse suportar o tremor, Claire caiu de joelhos. Ao mesmo tempo em que ouvi uma voz atrás de mim, alguém passou rapidamente por mim. Foi Carlyle. MT 200 pesetas espanholas. Com as duas mãos amarradas, ele correu para Claire. Então, enquanto estava sentado ao lado dela, ele falou: Claire, vamos parar de ser teimosos. Querida. Zenith é. Claire se agarrou a Carlyle enquanto ela chorava com o rosto desgrenhado. Carlyle parecia estar tentando abraçar Claire, mas depois de ver suas algemas e decidir que era impossível, ela colocou as mãos em Claire, que ainda estava cobrindo Zenith. Está tudo bem. Mesmo se você não se esforçar, vai ficar tudo bem. Carlyle disse isso e se levantou. Enquanto ela olhava ao redor da sala ecoando os gritos de Claire, ela falou: Perdão, vamos explicar tudo agora. Posso pedir que o veredicto seja adiado para mais tarde. Nas palavras de Carlyle, a sala que estava congelada no tempo começou a se mover. Novamente, acho que suas palavras foram dirigidas a todos os presentes. No entanto, o Papa, o Cardeal, Cliff, Belmondo, Teresa e os membros da Fortaleza Anastásia
Estavam todos olhando para mim. Amico estava puxando minha manga. Puxando. Com as duas mãos. Em algum momento desconhecido para mim, eu soltei sua mão. Aspas. Compreendo. Eu liberei a tensão como se estivesse entrando em colapso. A bochecha que Zenit deu um tapa ainda parecia quente. MT 201 pesetas espanholas.